Fala aluno, beleza? Como é que vocês estão? Bom, aqui é o professor de Química Orgânica de vocês. Me chamo Joel, faço parte do cursinho alternativo da UEPA e a gente vai mais uma vez dar continuidade ao conteúdo de Química Orgânica. Hoje eu vou trazer para vocês a seguinte ideia: classificação das cadeias carbônicas, tudo bem? Antes da gente começar a analisar quais são os tipos de cadeias que a gente pode observar, a gente precisa recapitular a ideia do seguinte, que o carbono, ele tem como capacidade de formar cadeias, tudo bem? Se a gente pegar vários carbonos e cada carbono se ligar uns aos outros, a gente vai possuir uma variedade muito grande de compostos orgânicos, uma variedade muito grande de cadeias orgânicas. Vocês não concordam? Tudo bem? Então, nesse sentido, há necessidade de falar para vocês acerca da classificação dessas cadeias carbônicas, tudo bem? Então vamos lá. Bom, classificação quanto ao fechamento da cadeia. Cadeia aberta ou acíclica ou alifática. Antes da gente ver a definição, é muito importante que vocês não se percam. Cadeia aberta é a mesma coisa de eu chamar cadeia acíclica, que é a mesma coisa que eu chamar cadeia alifática. Ou seja, são três palavras diferentes para explicar a mesma coisa, certo? Então vamos lá. Quando o encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento. Como eu coloquei no exemplo para vocês, se vocês observarem, não tem em nenhum momento os átomos de carbono fazendo um ciclo, como no exemplo abaixo que eu mostrei para vocês, certo? Então, se você analisa um composto orgânico que ele não tem nenhum fechamento em seu encadeamento de átomos, significa que eu estou trabalhando com uma cadeia aberta ou acíclica ou uma cadeia alifática. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Cadeia fechada ou cíclica. Quando há fechamento na cadeia, tornando-se um ciclo, núcleo ou anel. Vamos lá. Toda cadeia fechada significa dizer que eu tenho sempre um fechamento. Então, como vocês podem observar no exemplo abaixo, eu tenho um fechamento entre os átomos de carbono. Tranquilo? Não segue uma direção, certo? Ele segue um ciclo. Ele fica todo o tempo nesse ciclo. Ele nunca tem um início e nunca tem um fim. Então, vem uma observação para vocês. Ele não tem início e não tem fim. Ele segue um ciclo, diferentemente da cadeia aberta ou acíclica ou alifática. Tudo bem? O próximo critério de classificação é quando a gente trabalha a disposição dos átomos de carbono. Vamos lá. Cadeia normal. Quando o encadeamento dos átomos segue uma sequência única, só aparecendo carbonos primários e carbonos secundários. Bom, antes da gente continuar a falar a respeito dessa classificação, é muito importante que vocês lembrem o que é um carbono primário e o que é um carbono secundário. Bom, o carbono primário nada mais é que o carbono que se liga a apenas um único átomo de carbono, certo? Então, se você observar nesse exemplo que eu coloquei para vocês, o CH3 do lado esquerdo, ele está se ligando a apenas um único átomo de carbono no seu lado direito. Portanto, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar ele de carbono primário. Enquanto que o segundo carbono, da esquerda para a direita, ele está se ligando a dois outros átomos de carbono. Portanto, eu vou chamar de carbono secundário. Tudo bem? Então, voltando para a definição. Quando o encadeamento dos átomos segue uma sequência única, só aparecendo carbonos primários e secundários, a gente vai ter uma cadeia normal. Tudo bem? Tranquilo? Para ficar um pouco mais fácil da gente entender, vamos imaginar uma vila em que nessa vila tem apenas uma única rua, sendo que dessa rua existem as casas ao redor dessa rua, certo? Perpendicular a essa rua. Se você analisar, bora considerar a rua como sendo um composto orgânico. Considerando a rua dessa vila como sendo um composto orgânico, a gente vai ver que existe apenas uma única direção, apenas um único sentido. Não tem a formação de ramificações. Tudo bem? Diferentemente da cadeia ramificada, que a gente vai ver a definição agora. Quando na cadeia surgem ramos ou ramificações. Além de carbonos primários, devemos ter terciários e quaternários. Ficou um pouco mais tranquilo quando a gente relaciona com a seguinte ideia. Imagine agora, ao invés de uma vila, três ruas, sendo que uma rua principal e as outras duas
perpendiculares a essa rua principal. Se você analisar, eu tenho ramos, porque quando eu estou caminhando na rua principal, eu tenho a possibilidade de escolher se eu continuo reto ou se eu posso dobrar para a direita ou para a esquerda, dependendo dos ramos. E como vocês estão observando aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui abaixo para vocês, vocês vão ver que eu não tenho uma sequência direta, entre aspas. Eu tenho o quê? Ramificações ou ramos. Portanto, nesse caso, a minha cadeia vai ser chamada de cadeia ramificada. Tranquilo? Vamos lá continuar. O próximo critério de classificação é quando a gente trabalha o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. Aqui vocês fiquem bem ligados que isso daqui às vezes tem uma pegadinha que cai no vestibular de vocês. Vamos lá. Cadeia saturada. Quando é que eu tenho uma cadeia saturada, professor? É quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Ou seja, eu não tenho ligação dupla e eu não tenho ligação tripla. Tranquilo? Então, se você analisar o exemplo que eu coloquei aqui em cima para vocês, vocês vão ver que existem apenas ligações simples e não ligações duplas ou triplas. Para ficar um pouco mais fácil, para lembrar o que são essas ligações simples, lembra lá. Uma ligação simples corresponde a um único tracinho. O que é uma dupla? A 2 tracinhos juntos. E uma tripla? 3 tracinhos juntos. Tranquilo? Ficou mais tranquilo de analisar? Beleza. Cadeia insaturada. Além das ligações simples, aparecem as ligações duplas ou triplas, tudo bem? Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, você pode observar o seguinte, que entre carbonos existe o quê? Existe uma ligação do tipo sigma, né? Que no caso são as ligações simples, com apenas um único tracinho, e além da sigma existe uma tripla ligação bem aqui. Tranquilo? Certo? E eu vou pegar aqui o pincel para mostrar para vocês, só para ficar um pouco mais didático para vocês analisarem. Se vocês analisarem esse carbono bem aqui, você vai perceber que esse carbono bem aqui, ele tem uma dupla, só que detalhe, olha para a definição. Quando além das ligações simples aparecem ligações duplas ou triplas. Aí vem um detalhe, que é a pegadinha que às vezes acontece com a gente. A dupla ou tripla tem que estar entre carbonos e não entre carbono e um outro elemento químico. Tranquilo? Agora, se você analisar a próxima insaturação que tem aqui na direita, que eu vou marcar aqui para vocês, vocês vão ver que existe uma tripla entre carbonos. Então vamos lá, se está entre carbonos, eu vou chamar de quê, gente? Eu vou chamar de cadeia insaturada, tudo bem? Então anota lá essa informação. Quando a insaturação for entre carbonos, eu posso classificar minha cadeia como sendo insaturada. Se não for entre carbonos, a minha cadeia não é saturada, tudo bem? Tranquilo? Certo? Então vamos continuar aqui. Bom, continuando bem aqui, a gente tem a classificação quanto à natureza dos átomos. Quando a gente fala a natureza dos átomos, a gente tem duas coisas. A primeira, cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Tudo bem? Vamos lá. A cadeia heterogênea, ela é quando na cadeia só existem átomos de carbonos. Tudo bem? Para ficar um pouco mais fácil, lembra lá, homo vem de quê? De igualdade. Hétero vem de diferença. Então, homo, igualdade da cadeia. Então, essa igualdade, ela é como se fosse somente os carbonos na cadeia. Ou seja, não existe nenhum elemento químico diferente do carbono entre carbonos nessa cadeia. Vocês conseguem entender? Agora, analisando a cadeia heterogênea, quando na cadeia, além de átomos de carbonos, existem outros átomos de carbonos, que são chamados de heteroátomos. E aí eu dei o exemplo para vocês desse composto orgânico bem abaixo. E aí você vai observar que entre carbonos eu tenho o nosso queridinho oxigênio. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou sinalizar aqui para vocês analisarem melhor. Se você vê que entre esses carbonos, com um pouquinho grande a marcação, se você analisar aqui entre esses dois carbonos, eu tenho o nosso oxigênio, tudo bem? Tendo esse nosso oxigênio bem aqui, esse oxigênio bem aqui, ele é chamado de quê? Ele é chamado de heteroátomo. Ele sendo chamado de heteroátomo, eu tenho uma cadeia heterogênea, tudo bem? É bem tranquilo, gente. Então vamos lá. Dando continuidade,
a gente tem, por último, os chamados compostos aromáticos. Bom, os compostos aromáticos, a definição deles é bem simples. São compostos que apresentam ressonância nos pares de elétrons. Além disso, são os que possuem um ou mais anéis benzênicos, tudo bem? Aí vem uma dica muito interessante. Toda vez que você analisar esse anel que aparece bem aí nesse composto, que eu vou sinalizar aqui para vocês, só pegar aqui o pincel. Se você analisar esse anel bem aqui, que aparece no composto, você já vai olhar de cara e falar que é um composto aromático, porque ele possui o quê? Porque ele possui anel benzênico. Tudo bem? Tranquilo? Então, além de aparecer com esse círculo no meio do composto, a gente também vai ter que entender que esse ciclo corresponde à ressonância dos pares de elétrons. Como assim, professor? Ficou um pouco confuso. Se você analisar aqui no exemplo, no primeiro composto, que eu vou sinalizar aqui para vocês, esse composto bem aqui, você vai observar que existe uma dupla ligação, uma simples, uma dupla, uma simples e uma dupla. Ou seja, existe uma alternância entre dupla, simples e dupla. E isso proporciona ao meu composto aromático o caráter, o quê? O caráter aromático, uma ressonância dos pares de elétrons, tudo bem? Então, ou vai aparecer pra gente um círculo no meio, como eu estou sinalizando aqui para vocês, ou vai aparecer as duplas ligações em ressonância, nesses dois casos bem aqui. Tudo bem? Tranquilo? E para finalizar essa ideia de compostos aromáticos, a gente precisa entender que os compostos aromáticos eles são divididos em dois, os chamados mononucleares e os chamados polinucleares. Olha como é fácil. Mono vem de um, então significa que os meus compostos aromáticos chamados de mononucleares, eles possuem apenas um único núcleo, apenas um único anel benzênico. Tudo bem? Como o primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, da esquerda para a direita. E agora, polinucleado. Caramba, professor, ficou difícil. Não, bem tranquilo. Poli indica pra gente uma quantidade muito grande de núcleos, ou seja, existe o quê? Mais de um único núcleo. Portanto, eu tenho um composto aromático chamado de polinuclear. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa foi a aula de classificação das cadeias carbônicas e a gente vai trabalhar nas próximas aulas.